Esqueça tudo que você ouviu por aí sobre IFR. Sou Lucas Américo e no vídeo de hoje nós vamos desvendar aqui os segredos do criador do IFR e aprender na prática o que é, para que serve e o que realmente funciona. IFR ou RSI, como é conhecido internacionalmente, quer dizer Índice de Força Relativa ou Relative Strength Index, que foi criado por Wallace Wilder Jr. e popularmente conhecido em 1978, há mais de 40 anos atrás. Então, o que é realmente o IFR? O IFR, ele é a força empregada, preste muita atenção nisso, para deslocar o ativo, o movimento feito, dentro do período escolhido do IFR. Então o IFR tem o período próprio dele e o time frame do gráfico relacionado. Como assim, Lucas? É uma relação entre o spread que ele andou para cima, andou para baixo no período de 14 candles de 5 minutos. Um exemplo. Período de 14 candles. Então esse é o período do IFR. Por padrão, no Brasil vem 9 períodos. Errado. O correto a usar do IFR são 14 períodos. E o time frame que você opera? Pode ser 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos, 15, 30, 60, diário. Cada time frame vai ter o seu IFR. Então, agora você já sabe que o IFR tem a quantidade de períodos que você quer analisar do IFR dentro do time frame, que é qual minuto você quer analisar. 1 minuto, 2, 5, 15, 10, 30, 60, diário. Ok? Então, o que é o IFR? É a relação entre o spread, quanta força foi envolvida nos últimos 14 candles de 5 minutos que deslocou o IFR. Fica tranquilo que eu já vou te mostrar isso aqui na prática. E até o final do vídeo você vai sair daqui especialista em IFR se colocar em prática tudo o que aprendeu aqui. Existem duas formas de utilizar o IFR. Eu vou te mostrar elas aqui. A primeira delas é a popularmente conhecida como sobrecompra, sobrevenda. A segunda dela é divergências. Ok? Sobrecompra e sobrevenda quer dizer o quê? O IFR ele vai de 0 a 100. Quer dizer que quando ele está acima de 70%, ele está sobrecomprado, está na hora de vender, dizemos assim, tá? E abaixo dos 30%, ele está sobrevendido, está na hora de comprar, já tem muita venda, então se já muita gente vendeu, eu quero comprar barato. Abaixo do 30%. Se está acima do 70%, muita gente já comprou, eu quero vender caro, ok? Popularmente conhecido é isso, sobrecompra e sobrevenda, quer dizer, acima de 70% já está sobrecomprado, eu quero vender, abaixo de 30% já está sobrevendido, eu quero comprar. Popularmente conhecido assim, jeito errado. O jeito certo de você falar sobre compra ou sobrevenda é colocando suportes e resistências no time frame que você opera. Um exemplo. No time frame de 5 minutos, o 70% do IFR é diferente do time frame de 60, de 1 hora. Então não quer dizer que toda vez que chega no 70% está na hora de vender índice nos 5 minutos, ou vender dólar, ou vender o que você quiser operar. Então muita atenção nisso, não fique preso ao 70 e o 30. Você vai montar, eu vou te ensinar como fazer isso. O seu suporte é a sua resistência da sua região de sobrecompra e sobrevenda. Calma que a gente vai ver na prática isso. Então guarda aí. Primeira forma de usar o IFR nas suas operações. Sobrecompra e sobrevenda. 70 e 30 errado, a gente vai montar via suporte e resistências as nossas regiões de sobrecompra e sobrevenda, tá bom? E a segunda forma delas, que eu já falei aqui, é o divergências. Eu vou te mostrar na prática como funciona a divergência. Mas o que é essa divergência, Lucas? A divergência é a renovação de topo ou fundo no gráfico. Então vamos lá, graficamente falando, eu tenho uma renovação de topo, eu tenho um topo maior que o topo anterior. Porém lá no indicador IFR, essa renovação não aconteceu. Então o gráfico foi para cima, acima do topinho anterior, ok? Porém o IFR não renovou o topo, o IFR ficou abaixo do topo anterior. Então eu tive uma divergência entre gráfico e indicador. Isso também serve para fazer a operação e eu vou te mostrar agora na prática como isso funciona. Abrindo o gráfico, esse é o mini índice através do Profit. No time frame de 5 minutos. Clico com o botão direito, inserir indicador e IFR.
IFRSI. Colocar em nova janela, ok. Esse é o IFR. Prontinho. O que as pessoas ensinam errado aí? 70% região de sobrecompra e 30% região de sobrevenda. Quer dizer que aqui já está muito comprado, eu tenho que vender acima disso e abaixo disso já está muito barato, eu tenho que comprar, né? Então, um exemplo aqui para vocês, olha só. O preço chegou na minha região, aqui ó, fechou abaixo, né? Mostrou força, eu vou comprar. O que aconteceu? 1.200 pontos para baixo. Então, por A mais B, uma coisa que eu já te falo. Esqueça 70% e 30%, está acima disso eu tenho que vender, está abaixo disso eu tenho que comprar. Não é assim que usa o IFR, tá bom? Vou te mostrar aqui como você deve fazer. Primeiro ponto, você vai maximizar o seu indicador e vai deixar ele na tela. Você vai dar Ctrl o scroll do mouse e ele vai ficar assim, ó, tudo enrugado mesmo. E agora, visualmente, ó, esse vídeo está sendo gravado em outubro de 2022, você vai voltar até uns 5, 6 meses para trás, até agosto, para ter uma noção aqui, ó. Pronto. Então até julho eu voltei. Visualmente na tela, eu vou montar a minha região de sobrecompra e sobrevenda. Então eu vou pegar a linha e vou dizer aqui, ó, cara, quando chega aqui, ó, ele tende a voltar, tá vendo? Bastante vezes, ó, tocou aqui, tocou aqui, tocou aqui, tocou aqui, aqui passou um pouquinho, tocou. Então 74 é uma região boa. O que eu ponho? Primeira região, pontilhada. Olha só, essa é a minha primeira, o começo da região que está acima do tradicional que todo mundo ensina, que é o 70. Errado. A partir do 74 eu tenho uma região. Até onde essa região vai? Mais ou menos, ó, até aqui. Tá vendo? Os topinhos, ó, difícil passar daqui. Ó, em 6 meses passou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 vezes. Né? E, pô, a gente tem quantos candles de 5 minutos dentro de um dia? Né? A gente tem 100, sei lá, nem sei quantos candles, mas tem bastante. De mais de 1000 vezes, 6 vezes ele passou para cima. Tá? Então, aqui é uma região boa. Ainda mais se passar dessa região, eu tenho mais certeza ainda. Esse é o ponto. Primeira região, pontilhada. Segunda região, linha. Tá? Feito. Agora embaixo. Clico na linha, dou um Ctrl C. Embaixo. Onde que ele tende a voltar? Aqui, ó. Antes do que falam 35, ele tende a voltar no 30. Ó, 30. Desculpa. Antes do que eles falam no 30, ele tende a voltar já no 34, ó, 35. Nossa região é essa. Depois, a gente tem a região aqui do 20, ó. A gente tem essa região do 20. A região maior, ela fica em linha. A região menor fica pontilhado. Pronto. Eu tenho aqui a minha região de sobrecompra, que eu quero vender. E a minha região que está sobrevendido, que agora eu quero comprar. Pronto, marquei as minhas regiões, tá? Nada a ver de 30 e 70. Regiões marcadas, vamos entender como funciona. Chegou nessa região, o que eu vou fazer? Não compro mais. Está acima do 74, eu começo a querer vender. Aí, se eu vou vender ou não, aí vai dos seus padrões, o que você opera, fluxo, gráfico, análise quantitativa, enfim. Topo, resistências, padrões gráficos, segura, aí é contigo, aí vai com você, tá? Mas, primeiro ponto. Eu marco as minhas regiões dentro do meu time frame. Olha só, esse é os 5 minutos. Se eu colocar aqui, os 5 minutos são 108 candles para dar um dia. A gente colocou no gráfico até julho. De julho até lá, a gente tem 100 candles em 20 dias. A gente tem 2.000 candles em um mês. A gente analisou ali 6 meses. Então a gente tem 12.000 candles. Em 12.000 candles, 6 vezes ele passou de 84. Olha a probabilidade dele passar de 85 e continuar subindo. É quase zero. É 1%.
Então você sabe que é uma região que você pode vender mais tranquilo, que a probabilidade está a seu favor. Mas o mais importante aqui, eu quero que você tire da sua cabeça, esqueça que não é 70 e 30. Não, eu tenho a minha região visual dependendo do time frame. Se eu abrir o gráfico de 60 minutos aqui, você vai ver que a região de sobrecomprado, ó, e sobrevendido dele é diferente. Tá vendo aqui, ó, que ele operou lá acima do 85, ó, um tempão? Por quê? Cada time frame tem exatamente a sua região de sobrecompra e sobrevenda. E você vai fazer isso em cada gráfico que você opera. Se você opera 65, marca no 60, marca no 5. Se você opera 5 minutos e 1 minuto, marca no 60 e marca no 1 minuto, do jeitinho que a gente fez aqui, beleza? Então, segunda forma de utilizar o FR é divergências. Divergências é o que eu mais gosto de analisar no IFR. Vamos achar algumas divergências aqui para vocês entenderem? Voltando para o conceito. O que é o conceito de divergência? Renovação de topo ou fundo no gráfico e não renovação de topo ou fundo no indicador. Vamos ver se a gente acha uma aqui, ó. Ó, fácil. Primeiro dia aqui já tem uma divergência. Deixa eu só aumentar o IFR para ficar visualmente atrativo para vocês. Olha só. Aqui, ó. Renovação de fundo, renovação de fundo. Olha lá embaixo, IFR. Vou marcar para vocês, ó. Teve renovação de fundo? Não. Teve renovação de fundo? Não. Divergência clara. O que eu faço? Posso comprar. Tá dentro da minha região de compra? Tá. O que eu posso fazer? Posso comprar seguro. Olha quantos pontos andou? 1000 pontos. Para quem opera índice, sabe que 1000 pontos é muito legal. Vamos achar mais divergência? Depois eu vou mostrar no detalhe, vou dar um presente para vocês e vou mostrar no detalhe como eu pegaria o melhor ponto dessa operação lá no 1 minuto. Aí vocês, se você não opera 1 minuto, você vai pensar assim: ah, Lucas, 1 minuto tem muito ruído, é muito loucura. Mas é onde você consegue pegar o melhor ponto de entrada. Não que você vai operar ele 24 horas, olhar só para ele, não. Ele te ajuda no melhor ponto de entrada. Quem vai fazer você entrar ou não é o 60, o 5, o 15, o 30. Mas o 1 vai te ajudar no melhor time de entrada. E eu vou te dar um presente, vou te mostrar como você pode usar o IFR no 1 minuto para ter esse melhor time de entrada. Voltando aqui, visualmente eu quero que você fique bom em quê? Achar divergências do gráfico do IFR. Primeira divergência. Renovou fundo no gráfico. Não renovou fundo no IFR, beleza? Vamos achar outra aqui. Ó, outra já. Fácil. Cada dia dá para achar um. Ó, vou pegar aqui para marcar. Ó. Tá vendo aqui, ó? Tamanho dessa renovação no gráfico de topo. E olha o IFR. Não renovou topo, não renovou topo. Possível entrada aqui, tá bom? O que você vai olhar? Renovação de topo. Renovou o IFR? Ah, pouquinha coisa não renovou, ó. Mas aí a gente vai ter que olhar no 1 minuto. O possível time de entrada, vou pegar esse movimento aqui, ó, de 1.600 pontos, tá? Então, o que é a divergência? Renova no gráfico e não renova no IFR. Divergência aqui, ó. Tá vendo? Renovou aqui. E aqui não renovou. Tá vendo? Divergência, ó. 1000 pontos. Então eu vou olhar sempre o que? Topos próximos que não se renovaram, que renovou num e não renovou no outro, tá? Aqui, ó. Renovação de fundo. Teve renovação de fundo no IFR, ó, lá embaixo? Não. O fundinho desse IFR ficou acima do anterior e no gráfico ficou abaixo. O que dá aqui? Uma compra. Tá dentro da minha região que eu marquei lá de suporte e resistência para comprar? Tá. Olha aqui, 1000 pontos. Então, divergência é uma das coisas que eu mais gosto no IFR. Mas ele não é o meu fator decisivo de entrada. Eu utilizo ele como uma confluência, um auxiliador. Se eu tenho outras coisas que estão falando para mim que eu posso efetuar uma compra, eu espero ter essa divergência aqui, né, para eu poder entrar na operação. Vamos achar mais aqui? Eu gosto assim, ó. Renova, topo e o IFR. Não acompanha. Não renova topo. Tá? Então, divergências. Renovo o fundo ou o topo no gráfico e não renovo o mesmo movimento no IFR. Quer dizer que o movimento está divergente.
Ele está me ajudando a dizer que se estiver lá embaixo eu posso comprar, se estiver lá em cima eu posso vender, tá bom? Não estou dizendo que se ele fizer só isso você vai comprar ou vender, mas estou dizendo que ele vai te ajudar a tomar a decisão. E por que no 1 minuto? Vou pegar um movimento aqui, ó, e vou te mostrar o porquê no 1 minuto. Vamos pegar esse primeiro, deixa aquele ali, dá pra gente olhar depois, e vamos pegar esse aqui, ó. Queda no gráfico, subida no IFR, ó. Tá, agora no 1 minuto, vamos olhar ele. Aqui, ó, este cara aqui, ó. Pra frente aqui a gente não conhece, a gente conhece só até aqui, né? Vamos falar que a gente está em tempo real, visualizando o gráfico. Fez um fundo. Renovou o fundo. Renovou o fundo no IFR, ó. Olha aqui, olha, preste atenção comigo aqui, ó. Renovou o fundo, não fiz nada. Fez lá, tá vindo renovar fundo. Fechou esse candle. Esse cara branco aqui não existe, ó. Fechou o candle aonde? Cara, o candle fechou abaixo do fundo anterior, mas olha no IFR, lá em cima, opa, eu posso comprar. Tá dentro da minha região dos 5 minutos, né, de sobrevenda que eu posso comprar, e lá no 1 minuto ficou claríssimo para mim, aqui ó, ficou claríssimo divergência de movimento. Então o que eu posso fazer aqui? Ao fechar esse candle, compra. Quantos pontos? 600 pontos. Ó, agora uma análise que não tem nenhum vídeo na internet que vai te ensinar dessa forma, preste muita atenção. O IFR ele mede a força do movimento baseado nos períodos, tá? Eu tenho aqui um fundo do IFR do gráfico e um topo, beleza? Eu tenho esse movimento aqui, ó. Ó, topo ao fundo, mais ou menos 30 pontos. 30 pontos ele fez no gráfico, 300, beleza? Visualmente, ó, você viu uma puxada, prum. O mesmo movimento, ó, o mesmo movimento de queda, que é 500 pontos, quase o dobro da subida. Olha o tamanho da força. Então, eu dobrei no gráfico a minha quantidade de pontos que eu andei, só que a força foi fraca. Então, esse movimento aqui tende a ser falso. O que eu faço? Compro. Então, preste atenção no tamanho dos movimentos. Além dessa divergência visual, né, de topo ao fundo, preste atenção no tamanho dos movimentos. Isso, às vezes, vai ficar muito claro. Vamos ver se a gente consegue pegar aquela queda nos 5 minutos. Aqui, ó. Esta queda aqui, porque olha quantos pontos ela deu. 2.500 pontos. Vamos ver se o IFR nos ajudou a pegá-la. No 5, ó. Ele quase... Se esse cara aqui, ó, este candle, esse cara do 2,45, se ele renova o topo e esse IFR fica aqui onde ele ficou, ó, cara, isso aqui é uma venda claríssima. Claríssima, claríssima, claríssima. Por mais que ele não está lá na minha região, mas movimentos próximos, se ele renova... Como assim, cara? Ele está renovando o topo sem força. Na hora que o candle vira eu já vendo. Mas ele não renovou aqui, tá? Tô falando se ele renova o candle, renova o topo, mas não renova o IFR, essa venda aqui ficaria claríssima para mim, tá bom? No 1 minuto, vamos ver se a gente consegue pegar essa venda. Olha só, 1 minuto. Opa, renovou topo. Renovou topo no IFR? Não. Poderia vender aqui 300 pontos. Beleza. Topos. Renovou topo no IFR? Desse topo para esse topo? Renovou. Não deu entrada. Opa, olha esse cara aqui. Renovou topo? Isso aqui a gente está falando de candle a candle, tá? É no real time ali, porque é muito fácil ler candle de 5 minutos já fechado. Aí, quando você tá na real, no 1 minuto ali, que o pau quebra, aí é outra história. Então por isso que eu tô te mostrando aqui candle a candle. Fechou esse cara. Esse cara fechou no IFR, ele fechou acima? Abaixo?
Se ele não fechou acima, fechou um pouquinho abaixo, ó, pouquinha coisa abaixo. Opa, não posso vender aqui. Mais uma vez, esse cara fechou acima? Não. Mas fechou abaixo, não faço nada. Aqui eu tô vendido. Se eu tô vendido aqui, dependendo do meu gerenciamento de risco, eu não sair, posso pegar aqui de primeira, em menos de 30 minutos, quase 1000 pontos. Né? Se a gente for até o movimento todo do dia, foi aquele movimento lá do gráfico de 5 minutos maior que deu, olha só, 2000 pontos. O mais legal é, renova topo e não renova aqui. Isso é o mais legal, tá? E ainda mais estiver dentro da minha área lá em cima, tipo esse, tá? Renovou e não renovou. Venda. Esse cara aqui deu venda. Por quê? Ele tá bem longe do topinho anterior, ó. Bem longe. E aqui ficou bem pertinho. Se esse cara renova o topo, pra mim eu vendo. Ok? Então, espero que você tenha esquecido, antes de assistir esse vídeo, tudo que você aprendeu e tudo que eu ensinei agora, você coloque na cachola e pratique, tá? Poderia ficar te mostrando aqui o dia inteiro divergências de IFR que dão entradas longas ou entradas curtas de compra e de venda, mas o importante é você aprender. Então você precisa praticar. Olha um movimento, renovação de topo, e olha para o IFR. Opa, não renovou. Deixa eu olhar candle a candle. Por quê? A vida real acontece em candle a candle, a sua decisão é rápida. Então olhe isso aqui, renovou topo, não renovou, olhe no detalhe no 5 e no 1 minuto. Opa, quase renovou, não renovou. Renovou, não renovou. Então vai olhando isso, pega dia a dia, cara, vai olhando dia a dia. Onde mais teve renovação de topo em um e no outro. Renovação de fundo e não renova. Renova fundo e não renova. Renova fundo e não renova. Então onde teve isso? Cara, aí vem candle a candle. Se você opera só 5 minutos, vem olhando 5 em 5 minutos. Se você usa o 1 para te dar um auxílio, não te indico o 1 ser o seu gráfico principal, mas sim te dar um auxílio, aí você vem 1 a 1 minuto, vendo se renovou, se não renovou, se renovou, se renovou, aonde eu poderia ter entrado. Lógico, aí onde é o Lucas, onde é o meu stop, onde é o meu alvo? Cara, isso aqui não é uma aula de stop, alvo, gerenciamento de risco, não é gestão de capital. Então eu tô te mostrando quem criou o FR, o que é o FR, para que ele serve, o jeito errado que as pessoas ensinam e o jeito certo de você analisar. É simples isso. Isso é um vídeo de IFR. Então, pega o gráfico, tira tudo que você tem, deixa o gráfico limpo com o IFR lá embaixo. Faz as marcações de regiões de sobrevenda, que são meus suportes, minhas resistências, aqui no caso resistências, e lá embaixo a região de sobrevenda onde eu quero comprar, que é o meu suporte. Você tem a sua região marcada por gráfico, tá? 5 minutos é uma região, 1 minuto é outra, 60 é outra, diário é outra. Tem as suas regiões marcadinhas? Pronto, agora eu vou olhar aqui. Tá dentro dela? Deu divergência? Ação. Qual é o momento? Candle a candle. Candle a candle, tá bom? Antes de finalizar, vou te deixar algumas observações e conclusões. Utilize o IFR em vários tempos gráficos. Se você não tem espaço na tela, pelo menos olha como é que está o IFR no diário, como é que está o IFR no 60, como é que está o IFR no 15, no 5 e no 1. Depende do que você opera aí, né? Mas, cara, olha também. Vamos supor que você olha gráfico. Pô, Lucas, eu olho o gráfico de 60 minutos. Então, olha o IFR dele. Começa a tratar o IFR como um gráfico, uma coisa que você olha. O IFR você consegue marcar suporte e resistência, você consegue marcar linha de tendência, você consegue marcar canal. Da mesma coisa que você faz no gráfico, você consegue fazer no indicador. Então comece a tratar o indicador IFR como se fosse um gráfico seu. Então comece a usar o IFR em gráficos maiores também. Não usar o tempo todo, mas olhar, tá? Utilize na periodicidade que ele foi criado, ou seja, 14 períodos. O mundo todo utiliza em 14 períodos, só o Brasil utiliza em 9. Não sei te dizer porquê, mas se ele foi criado e utilizado na maioria do mundo, faça o mesmo, ok? 14 períodos é o correto do IFR. Não tome atitude porque o IFR deu divergência ou porque o IFR está na região. Não tome atitude por causa dele. Mas utilize ele como um auxiliador, como uma confluência para você tomar a atitude, ok? E para finalizar,
use e abuse das confluências. Se você tem lá os seus parâmetrozinhos, cara, deu 2, 3, 4 parâmetros, não hesite, faça a sua entrada. Sempre com alvo pré-determinado, alvo positivo e alvo negativo. Mas o que eu posso concluir aqui para você, além do IFR, é use e abuse de confluências. Quanto mais confluências, mais confortável será o seu trade. Meu nome é Lucas Américo, muito obrigado, espero que o IFR esteja esclarecido para você. Caso você tenha alguma dúvida, sugestão, deixe aqui nos comentários desse vídeo. Valeu, um abraço!